No início do século XX, um tempo de otimismo e fé inabalável no progresso, o Brasil sonhava grande. A República Velha, ainda jovem, queria mostrar ao mundo sua força e modernidade. Foi nesse cenário de efervescência que nasceu o projeto do navio Atlântida. Ele não era apenas um navio. Era um símbolo, uma declaração de intenções. Construído em estaleiros europeus com capital e engenharia brasileira, o Atlântida foi projetado para ser o mais luxuoso e tecnologicamente avançado navio a cruzar as águas do Atlântico Sul. Sua construção durou quase 3 anos e envolveu os melhores engenheiros da época, que incorporaram inovações revolucionárias para garantir sua segurança e conforto, tornando-o uma verdadeira joia da engenharia naval, que prometia inaugurar uma nova era para a Marinha Mercante Nacional. O Atlântida era uma maravilha de aço e rebites, um colosso flutuante que impressionava por suas dimensões e elegância. Com mais de 200 metros de comprimento, suas chaminés imponentes expeliam o vapor que alimentava motores de última geração, capazes de impulsioná-lo a velocidades nunca antes vistas naquelas rotas. Por dentro, seus salões eram decorados com madeiras nobres, lustres de cristal e veludo, rivalizando com os hotéis mais sofisticados de Paris ou Londres. Havia uma biblioteca recheada de clássicos, um salão de baile onde uma orquestra tocava todas as noites, e até mesmo uma piscina de água salgada aquecida. O navio foi pensado para ser uma cidade flutuante, um refúgio de opulência e tranquilidade para a elite que viajava entre o Brasil e a Europa. A viagem inaugural estava marcada para abril de 1912. O destino Lisboa, em Portugal. A expectativa era imensa. Jornais da época estampavam em suas manchetes a partida do orgulho do Brasil. A lista de passageiros era um verdadeiro quem é quem da sociedade brasileira. Industriais, barões do café, políticos influentes e artistas renomados. Todos queriam fazer parte daquele momento histórico. A tripulação, comandada pelo experiente capitão Rodrigo Menezes, um homem do mar com décadas de serviço e uma reputação impecável, era composta por mais de 300 marinheiros, oficiais e funcionários, todos rigorosamente selecionados e treinados para servir a bordo daquela maravilha tecnológica, garantindo que nada pudesse dar errado. A partida do Rio de Janeiro foi um evento grandioso. Uma multidão se aglomerou no cais do porto para se despedir do gigante dos mares. O som das sirenes do navio ecoou pela Baía de Guanabara, misturando-se aos aplausos e acenos do povo. Ninguém ali poderia imaginar que aquela seria a última vez que o majestoso Atlântida seria visto. Ninguém poderia prever que aquela viagem, que começava com tanta pompa e celebração, se transformaria em um dos maiores e mais duradouros mistérios da história naval brasileira. O navio, que representava o futuro e a esperança de uma nação, estava prestes a zarpar rumo ao desconhecido, carregando consigo segredos que o oceano guardaria zelosamente por mais de um século. Os primeiros dias da travessia do Atlântida foram exatamente como prometido. Uma experiência de puro deleite e tranquilidade. O Oceano Atlântico se mostrava generoso, com águas calmas e um céu de um azul límpido e profundo. O sol brilhava sobre o convés, onde os passageiros passeavam, com suas melhores roupas, respirando o ar puro do mar. A rotina a bordo era marcada por uma elegância despreocupada. As manhãs eram dedicadas a caminhadas, jogos de cartas ou simplesmente a leitura na biblioteca. À tarde, o chá era servido pontualmente no salão principal, acompanhado por conversas animadas e o som suave do piano. O navio deslizava suavemente pelas ondas, um microcosmo de luxo e ordem em meio à vastidão do oceano. O capitão Rodrigo Menezes, um homem metódico e disciplinado, supervisionava cada detalhe da operação com uma calma reconfortante. Ele era visto frequentemente na ponte de comando, mas também fazia questão de circular pelos salões, conversando com os passageiros e garantindo que todos estivessem satisfeitos. Sua presença transmitia segurança. A tripulação, eficiente e discreta, trabalhava em perfeita harmonia. As máquinas a vapor pulsavam no coração do navio, como um batimento cardíaco constante e poderoso, um testemunho da proeza tecnológica que impulsionava aquele colosso.
Para todos a bordo, aquela viagem parecia ser a realização de um sonho, um interlúdio perfeito, longe das preocupações, do mundo em terra firme. As noites eram ainda mais mágicas. O salão de baile se enchia de casais que dançavam ao som da orquestra, sob o brilho dos lustres de cristal. Jantares suntuosos eram servidos, com menus que ofereciam o melhor da culinária europeia e brasileira. O clima era de festa e confraternização. Relatos posteriores, baseados em cartas que alguns passageiros enviaram de portos anteriores, descreviam uma atmosfera de otimismo contagiante. Falava-se de negócios a serem fechados na Europa, de reencontros familiares, de artistas em busca de inspiração. O Atlântida não era apenas um meio de transporte, era um palco onde os dramas e as esperanças de centenas de vidas se desenrolavam em alto mar, longe de qualquer sinal de perigo. Contudo, no quinto dia de viagem, quando o navio já se encontrava em águas profundas, longe da costa brasileira, uma mudança sutil começou a ser notada. O céu, antes tão claro, adquiriu uma tonalidade acinzentada, e o mar, antes sereno, tornou-se mais agitado. Uma brisa fria e incomum começou a soprar, fazendo com que os passageiros se recolhessem para o interior do navio. Os marinheiros mais experientes olhavam para o horizonte com uma certa apreensão. Não era uma tempestade comum que se formava. Havia algo de estranho no ar, uma sensação de quietude pressagiosa que pairava sobre o oceano. A calmaria idílica dos primeiros dias estava prestes a ser quebrada de forma abrupta e inexplicável, dando início ao ato final e trágico da história do Atlântida. Na noite do sexto dia, a estranha condição climática se intensificou de maneira alarmante. O que começou como uma névoa comum rapidamente se transformou em algo que nenhum marinheiro a bordo jamais havia testemunhado. O nevoeiro não era branco ou cinza, mas sim de uma tonalidade azulada, quase fosforescente. Ele envolveu o Atlântida por completo, criando um cenário surreal e assustador. A visibilidade caiu para quase zero e as potentes luzes do navio mal conseguiam penetrar a densa cortina azul que os cercava. A temperatura despencou drasticamente e um silêncio profundo e antinatural se abateu sobre o mar. O som das ondas quebrando contra o casco, antes constante, parecia abafado, como se o navio tivesse sido transportado para outra dimensão. Foi nesse cenário fantasmagórico que o capitão Menezes fez seu último registro no diário de bordo. Sua caligrafia, normalmente firme e precisa, revelava uma certa urgência e perplexidade. Ele descreveu o nevoeiro como uma bruma luminosa de cor anil, diferente de tudo que já via em 40 anos de mar. O capitão também relatou falhas inexplicáveis nos equipamentos. A bússola magnética girava descontroladamente, tornando a navegação impossível, e os cronômetros a bordo pareciam ter parado de funcionar. O mais perturbador, no entanto, foi o relato de um zumbido baixo e constante que parecia emanar de todas as direções, um som que causava desorientação e náuseas na tripulação. A última comunicação do Atlântida foi captada por uma estação de rádio costeira na ilha de Fernando de Noronha. A mensagem, transmitida em código Morse pelo telegrafista, era fragmentada e desesperada. O operador da estação relatou ter recebido uma sequência confusa de sinais. As palavras decifradas eram arrepiantes. SOS, Atlântida, nevoeiro azul, não vemos nada, bússolas enlouquecidas. Deus nos ajude! Depois disso, a transmissão foi abruptamente cortada por um ruído agudo e estridente, seguido por um silêncio absoluto. Todas as tentativas subsequentes de restabelecer contato com o navio foram em vão. O Atlântida, com seus mais de 500 passageiros e tripulantes, simplesmente emudeceu. A partir daquele momento, o navio e todos a bordo desapareceram da face da terra. O silêncio que se seguiu àquela última e enigmática mensagem foi total e definitivo. Não houve mais pedidos de socorro, nenhum sinal de rádio, nenhuma luz de sinalização avistada por outras embarcações. O gigante dos mares, o orgulho da engenharia brasileira, havia sido engolido pela noite e pelo misterioso nevoeiro azul. A notícia do silêncio do Atlântida demorou a chegar ao continente, mas quando chegou, mergulhou o Brasil em um estado de choque e incredulidade. Como um navio tão moderno e robusto poderia simplesmente desaparecer sem deixar qualquer vestígio?
A pergunta ecoaria por décadas, dando início a uma busca desesperada e a um mistério que perdura até hoje. Assim que a falta de comunicação com o Atlântida se tornou evidente e preocupante, a Marinha do Brasil, em conjunto com autoridades marítimas internacionais, lançou uma das maiores operações de busca e resgate já vistas no Atlântico Sul. Navios brasileiros, portugueses e até mesmo britânicos foram despachados para a última posição conhecida do navio, uma vasta área de oceano aberto a centenas de quilômetros da costa. A esperança inicial era encontrar o navio à deriva, talvez com problemas mecânicos, ou, na pior das hipóteses, localizar botes salva-vidas e sobreviventes. Os aviões, ainda uma tecnologia incipiente, também foram usados para sobrevoar a região, vasculhando o mar de cima em busca de qualquer sinal. Durante semanas, as equipes de busca pentearam metodicamente milhares de quilômetros quadrados de oceano. O tempo, que havia se tornado tão estranho na noite do desaparecimento, voltou ao normal, oferecendo boa visibilidade. No entanto, o resultado foi desolador e profundamente desconcertante. Não foi encontrado absolutamente nada. Nenhum destroço, nenhuma mancha de óleo, nenhum colete salva-vidas, nenhum corpo. Era como se o navio, com suas milhares de toneladas de aço, madeira e carga, junto com todas as pessoas a bordo, tivesse simplesmente evaporado. A ausência total de vestígios era o aspecto mais assustador do mistério, desafiando toda a lógica e experiência naval. Um navio daquele porte não poderia afundar sem deixar um rastro imenso de detritos flutuantes. A frustração e a angústia cresciam a cada dia que passava sem notícias. No Brasil, as famílias dos passageiros e tripulantes se aglomeravam nos escritórios da companhia de navegação, desesperadas por qualquer informação, por menor que fosse. Os jornais publicavam diariamente as últimas atualizações da busca, mas as manchetes eram sempre as mesmas. Nenhum sinal do Atlântida. A incredulidade inicial deu lugar a um luto nacional. Como aceitar uma perda sem um corpo para velar, sem um destroço para provar a tragédia? O desaparecimento do Atlântida não foi apenas um acidente. Foi um sumiço, um apagamento completo que deixou um vácuo de perguntas sem resposta e uma dor que não encontrava consolo. Após meses de buscas infrutíferas, a operação foi oficialmente encerrada. As autoridades marítimas, sem qualquer evidência física para analisar, declararam o Atlântida como desaparecido em alto mar, por causas desconhecidas. Essa conclusão vaga e insatisfatória apenas aprofundou o mistério e abriu as portas para todo tipo de especulação. O navio não havia naufragado no sentido convencional da palavra, ele havia se desvanecido. A história do Atlântida deixou de ser uma notícia sobre um acidente marítimo para se tornar uma lenda, um conto fantasmagórico sobre um navio que partiu para nunca mais voltar, deixando para trás apenas o silêncio e um enigma que assombraria o imaginário brasileiro para sempre. Com o fim das buscas e a ausência total de provas físicas, a investigação oficial sobre o desaparecimento do Atlântida se tornou, um exercício de especulação e análise de possibilidades teóricas. A primeira hipótese, e a mais convencional, foi a de uma falha mecânica catastrófica. Talvez uma explosão nas caldeiras, que poderia ter afundado o navio em questão de minutos. No entanto, essa teoria não se sustentava. O Atlântida era equipado com os mais modernos sistemas de segurança, incluindo compartimentos estanques projetados para evitar um naufrágio rápido, exatamente como os do Titanic. Um evento tão violento teria, inevitavelmente, espalhado destroços por uma vasta área, algo que as buscas exaustivas não encontraram de forma alguma. Outra linha de investigação considerou o erro humano ou de navegação. Poderia o capitão Menezes, apesar de sua vasta experiência, ter cometido um erro fatal? Talvez uma colisão com um iceberg errante, ou um conta salpês. Alguém mapeadawai. A hipótese do iceberg foi rapidamente descartada, pois eles não existem naquelas latitudes do Atlântico. A colisão com um obstáculo submerso também parecia improvável, dada por uma piada profundidade do oceano naquela região. Além disso,
Mesmo em caso de colisão, o telegrafista teria tido tempo de enviar uma mensagem mais clara e detalhada sobre a natureza do problema, em vez daquela transmissão confusa sobre um nevoeiro azul e bússolas enlouquecidas, que sinceramente não se encaixava em nenhum cenário de acidente conhecido. A possibilidade de um ato de pirataria ou um ataque militar também foi brevemente considerada. O mundo vivia um período de tensões que culminaria na Primeira Guerra Mundial poucos anos depois. Poderia o Atlântida ter sido atacado por um navio de guerra de alguma nação hostil, interessada em sua carga ou em criar um incidente internacional? Essa teoria, embora intrigante, carecia de qualquer fundamento. Nenhuma nação reivindicou a autoria de tal ato, e seria quase impossível para qualquer marinha da época capturar ou afundar um navio daquele porte sem que houvesse testemunhas, ou que a informação eventualmente vazasse. A pirataria moderna, por sua vez, não tinha capacidade para subjugar uma embarcação tão grande e bem tripulada. O relatório final da comissão de inquérito foi inconclusivo e cheio de contradições. Ele reconhecia que nenhuma das hipóteses convencionais, falha mecânica, erro humano ou ataque externo, conseguia explicar satisfatoriamente a ausência total de destroços e a natureza bizarra da última comunicação. O documento oficial basicamente admitia a derrota, concluindo que o Atlântida desapareceu por um conjunto de circunstâncias extraordinárias e não identificadas. Essa declaração vaga e enigmática, em vez de encerrar o caso, apenas alimentou a percepção de que as autoridades sabiam mais do que estavam dispostas a admitir, dando origem a teorias da conspiração que apontavam para um segredo muito mais profundo e sombrio. À medida que as explicações oficiais se mostravam insuficientes, a atenção do público e de investigadores independentes se voltou para um aspecto nebuloso da viagem: a carga do Atlântida. Oficialmente, o manifesto do navio listava itens de exportação comuns para a época, como milhares de sacas de café, borracha da Amazônia e cacau. No entanto, rumores persistentes que começaram a circular ainda antes da partida sugeriam que o navio transportava algo muito mais valioso e secreto em um compartimento selado de seu porão. As especulações variavam, mas todas apontavam para uma carga não declarada, cujo transporte era de interesse estratégico para o governo brasileiro. Uma das teorias mais fortes sugeria que o Atlântida transportava uma grande quantidade de ouro e diamantes brutos, extraídos de minas brasileiras e que seriam usados para pagar dívidas externas ou para serem depositados em bancos europeus como garantia. Esse tipo de operação secreta não era incomum na época e explicaria o forte esquema de segurança em torno de certas áreas do navio. Se a existência dessa carga fosse verdadeira, ela poderia ter tornado o Atlântida um alvo tentador para piratas ou para uma potência estrangeira. O roubo de um tesouro tão vasto seria um motivo plausível para um ataque meticulosamente planejado que incluísse a eliminação de todas as testemunhas e evidências. Outra vertente, ainda mais intrigante, falava sobre artefatos arqueológicos misteriosos. Sussurrava-se que uma expedição secreta na Amazônia havia descoberto relíquias de uma civilização desconhecida, talvez até mesmo da própria Atlântida lendária, e que esses artefatos, possivelmente dotados de propriedades estranhas, estavam sendo enviados para estudo na Europa. Essa teoria, embora parecesse fantasiosa, ganhava força ao ser conectada com os fenômenos inexplicáveis relatados na última mensagem do navio, como as bússolas enlouquecidas e o nevoeiro azul. Poderia a carga secreta ser a causa do desastre, tendo ativado algum tipo de energia desconhecida que levou o navio a desaparecer? O mistério da carga se aprofundou quando, décadas depois, pesquisadores tentaram acessar os documentos originais do manifesto de carga e os registros portuários do Atlântida. Para sua surpresa, muitos desses documentos cruciais haviam desaparecido dos arquivos oficiais. Páginas foram arrancadas de livros de registro e caixas inteiras de arquivos foram classificadas como perdidas em um incêndio. Esse sumiço de provas apenas reforçou a suspeita de um acobertamento governamental square. Fica a pergunta: o que era tão importante naquela carga para que sua existência precisasse ser apagada da história?
o segredo guardado no porão do Atlântida pode ser a chave que, se um dia revelada, solucionaria todo o enigma. Embora o Atlântida nunca tenha sido encontrado, sua história não terminou com o fim das buscas. Ao longo das décadas, a região onde o navio desapareceu se tornou um local de peregrinação para curiosos e um ponto de apreensão para marinheiros. Pescadores e tripulantes de outras embarcações que navegavam por aquelas águas passaram a relatar uma série de fenômenos estranhos e inexplicáveis que mantiveram viva a lenda do navio fantasma. Muitos desses relatos falam de luzes azuis fantasmagóricas que emergem das profundezas do oceano durante a noite, iluminando a água com um brilho etéreo e depois desaparecendo tão subitamente quanto surgiram, sem nenhuma fonte aparente. Além das luzes, há também os sons. Marinheiros relataram ouvir um zumbido baixo e persistente, muito semelhante ao descrito pelo capitão Menezes em sua última anotação. O som parece vir debaixo da água e é frequentemente acompanhado por falhas nos equipamentos eletrônicos e de navegação dos barcos modernos. Bússolas giram sem controle, sistemas de GPS perdem o sinal e rádios emitem apenas estática. Esses incidentes são geralmente breves, durando apenas alguns minutos, mas são suficientes para causar pânico e desorientação. Para muitos homens do mar, esses eventos são um sinal de que a anomalia que engoliu o Atlântida ainda está ativa naquele ponto do oceano. Mergulhadores e equipes de pesquisa com submarinos que se aventuraram a explorar as profundezas da região também trouxeram histórias perturbadoras. Embora nenhum destroço identificável do Atlântida tenha sido localizado, alguns relataram encontrar anomalias magnéticas extremamente fortes no leito do mar. Áreas onde o campo magnético da Terra se comporta de maneira errática e imprevisível. Em 2005, uma expedição oceanográfica francesa que mapeava o fundo do oceano com sonar detectou uma sombra maciça, com dimensões compatíveis com as do Atlântida, mas a imagem desapareceu das telas momentos depois e nunca mais pôde ser encontrada, apesar das inúmeras tentativas. Esses relatos, passados de geração em geração de marinheiros e documentados por alguns poucos pesquisadores corajosos, formam um mosaico de evidências circunstanciais que sugerem que algo muito incomum reside nas profundezas daquela área do Atlântico. São ecos do abismo, fragmentos de um mistério que se recusa a morrer. Seriam esses fenômenos meras ilusões, produtos da superstição e da imaginação fértil de homens que passam suas vidas no mar? Ou seriam manifestações reais de uma força desconhecida, a mesma que selou o destino do Atlântida em 1912 e que continua a assombrar aquelas águas até os dias de hoje? A resposta continua submersa, guardada pelo oceano. O desaparecimento inexplicável do Atlântida, somado aos estranhos fenômenos relatados ao longo dos anos, deu origem a uma lenda local persistente e assustadora, a do Triângulo Fantasma do Brasil. De forma semelhante ao famoso Triângulo das Bermudas, no Atlântico Norte, essa teoria postula a existência de uma área geográfica específica na costa brasileira, onde as leis da física parecem ser suspensas. A área, delimitada imaginariamente entre o arquipélago de Fernando de Noronha, o Atol das Rocas e o Maintown, um ponto arbitrário em alto mar, seria o epicentro do desaparecimento do Atlântida e de outras embarcações menores e aviões que também sumiram misteriosamente na região ao longo do século XX. Os defensores dessa teoria argumentam que o caso do Atlântida não é isolado. Eles compilaram uma lista de incidentes, muitos deles pouco documentados, de pequenos barcos de pesca que saíram para o mar e nunca mais retornaram, e de aviões particulares que desapareceram dos radares ao sobrevoar a área. Em todos os casos, o padrão se repete: ausência de pedidos de socorro, condições climáticas aparentemente normais e uma total falta de destroços. A lenda do Triângulo Fantasma se alimenta desses desaparecimentos, criando uma narrativa de que aquela porção do oceano é um portal, uma armadilha mortal, da qual nada escapa. As explicações para a suposta existência desse triângulo variam do científico ao puramente fantástico. Alguns teóricos sugerem a presença de um vórtice magnético submarino de extrema potência, uma anomalia geológica rara que poderia gerar campos de força
capazes de desintegrar embarcações ou transportá-las para outro lugar. Outros falam em bolsões de gás metano que, ao serem liberados subitamente do leito do mar, poderiam reduzir drasticamente a densidade da água, fazendo com que um navio afundasse instantaneamente, sem tempo para qualquer reação. Essa hipótese do metano, embora cientificamente plausível, ainda não explica a ausência completa de destroços flutuantes. No campo do sobrenatural, as teorias são ainda mais ousadas. Fala-se em portais dimensionais, fendas no tecido do espaço-tempo que se abrem e fecham aleatoriamente. Há quem acredite em bases alienígenas submarinas ou em tecnologias remanescentes da mítica civilização de Atlântida, que estariam protegendo seu território de intrusos. Embora a comunidade científica rejeite essas ideias, a lenda do Triângulo Fantasma do Brasil se enraizou profundamente na cultura popular. Ela oferece uma moldura, um nome para o inexplicável, transformando o medo do desconhecido em um conto fascinante e aterrorizante, uma história que pais contam aos filhos para alertá-los sobre os perigos e segredos que o mar esconde. Mais de um século se passou desde aquela noite fatídica de 1912, e o mistério do navio Atlântida permanece tão profundo e impenetrável quanto as águas que o engoliram. O navio tornou-se mais do que um simples caso de desaparecimento. Ele se transformou em um poderoso arquétipo no imaginário brasileiro, um símbolo duradouro do fascínio humano pelos segredos do mar. A história do Atlântida é contada e recontada em livros, documentários e conversas ao pé do fogo, cada nova narração adicionando uma camada de mito e especulação ao enigma original. Ele representa a fragilidade da tecnologia humana diante da força avassaladora e misteriosa da natureza. O legado do Atlântida reside precisamente em sua ausência de respostas. Se destroços tivessem sido encontrados, se uma causa tivesse sido determinada, a história teria sido uma tragédia, mas uma tragédia com um fim. O fato de não haver conclusão permite que a imaginação vagueie livremente. O que realmente aconteceu naquela noite? Foi um fenômeno natural raro e violento, como uma onda gigante ou uma erupção de gás metano? Foi um evento sobrenatural, um encontro com forças que nossa ciência ainda não compreende, como um portal dimensional ou a anomalia do nevoeiro azul? Ou foi o resultado de uma trama humana, um segredo de estado tão grave que exigiu o apagamento de um navio inteiro da história? O mistério alimenta um debate que atravessa gerações. De um lado, os céticos e cientistas buscam explicações racionais, por mais extraordinárias que sejam, dentro dos limites das leis naturais conhecidas. Eles apontam para a complexa dinâmica dos oceanos e para a possibilidade de uma combinação rara e catastrófica de eventos. Do outro lado, estão aqueles que acreditam que o universo é muito mais estranho do que supomos, e que o caso do Atlântida é uma prova de que existem fenômenos que transcendem nossa compreensão. Para eles, o nevoeiro azul e as bússolas enlouquecidas não são apenas detalhes curiosos, mas sim a chave para uma verdade muito maior e mais fantástica. No final, o Atlântida nos lembra que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, o mundo ainda guarda vastos territórios de desconhecido. O oceano, que cobre a maior parte do nosso planeta, continua sendo a última grande fronteira, um reino de escuridão e pressão, onde segredos podem ser guardados para sempre. O navio fantasma do Brasil continua sua viagem silenciosa no imaginário popular, não como um monumento de aço e rebites, mas como uma pergunta eterna. E talvez, o verdadeiro fascínio da sua história não esteja na possibilidade de um dia encontrarmos uma resposta, mas na certeza de que, enquanto o mistério permanecer, a lenda do Atlântida jamais deixará de navegar.